Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu tenho certeza que em algum momento você estava lá assistindo o jornal e viu aquele economista falando de taxa Selic, de inflação IPCA e não entendeu nada do que ele estava falando. E o meu objetivo no vídeo de hoje é te ensinar como funciona a economia no nosso país. Antes de qualquer coisa, eu tenho que te explicar como o banco ganha e como é que o banco funciona. Então a gente volta um pouco no tempo, lá em 1861, com o surgimento da Caixa Econômica e da Poupança. Sim, a poupança tem mais de 150 anos. Esse é o motivo pelo qual ela é tão conhecida. Então pensa comigo, existia uma pessoa que estava disposta a investir na Caixa, ela alocava um capital na Caixa, a Caixa pegava esse capital e repassava a uma pessoa que necessitava desse capital. Essa pessoa retornava esse capital à Caixa um tempo depois, com uma taxa de uns 20 a 25% em cima do que ela pediu. A Caixa pegava esse capital e retornava à pessoa que investiu lá no começo. Só que ela retornava a taxa de 6%, que é quanto a poupança rendia. Então, digamos que ela recebia 20% e pagava 6%, esses 14% é quanto a Caixa ganha. É assim que o banco ganha. E alguns anos depois do surgimento da Caixa, nós temos o surgimento do Bacen, que é a entidade que vai supervisionar não só a Caixa, como todos os bancos. E qual é a função do Bacen? O Bacen ele vai focar na questão da inflação. Como assim? Ele vai fazer com que a inflação fique em um nível aceitável ao desenvolvimento do país. Além disso, ele vai cuidar da política da moeda. E vamos lá, vamos com calma aqui, vamos ver cada um. O que é a política da moeda? Basicamente, a política da moeda é a relação do seu capital, do quanto você tem, com o consumo interno no nosso país. Vamos ao exemplo da Júlia aqui. Digamos que a Júlia recebe R$3.000 por mês e ela paga R$1.500 de aluguel. E a de alimentação ela gasta R$500. Ou seja, no fim do mês, ela fica com R$1.000 de caixa. Só que no mês seguinte, o aluguel dela e a alimentação tem um reajuste. E ela acaba ficando apenas com R$500 no bolso. Só que no mês seguinte, acontece a mesma coisa. Mais um reajuste no aluguel e mais um reajuste na alimentação. E ela acaba ficando com saldo negativo no bolso. E a Júlia tem algumas opções nesse caso. Ela pode gastar menos, ela pode ganhar mais, ou ela pode pedir capital do banco. E o que aconteceu aqui com a Júlia? A Júlia sentiu na pele os efeitos da inflação. E o que é a inflação? Muita gente conhece a inflação como o aumento do custo de um determinado item. Mas na verdade a inflação ela é basicamente isso, só que de uma forma mais ampla. Ela é o aumento de muitos itens ao mesmo tempo. Ou seja, se você vai no mercado e vê que a cebola está custando mais, mas o tomate, o ovo, o arroz está o mesmo valor, então você não pode dizer exatamente que aquilo é inflação. Mas quando você chega no mercado e está tudo custando mais, aí você pode dizer que o que está acontecendo ali é inflação. E a inflação ela vai estar ligada a um índice chamado IPCA. E o que é o IPCA? Você pode imaginar o IPCA como uma cesta de bens e serviços. Imagina uma cesta de verdade, imagina uma cesta e nessa cesta tem tomate, cebola, arroz, tudo que você usa no seu dia a dia. Alguém vai lá, pega cada item dessa cesta e vê se o custo aumentou ou caiu naquele mês. E ele faz uma média de todos os itens que tem nessa cesta e chega a um valor percentual. E esse percentual é o IPCA daquele mês. E esse IPCA vai refletir a inflação. E um exemplo disso é o IPCA do mês de março de 2022, que foi um valor recorde de 1,62%, coisa que não acontecia há mais de 28 anos. Ou seja, imagina comigo, você tinha R$10 mês passado e você guardou esses R$10. Esse mês você ainda tem aqueles R$10, ainda é uma nota de 10. Só que não vale mais 10. Ele vale 10 menos 1,62%, que foi a inflação do mês. Ou seja, a inflação reduziu o seu poder de consumo. Esse é o poder da inflação, ela reduz o seu poder de consumo. Mas não pensem que a inflação é uma coisa realmente negativa, ela não é nem boa nem má, depende de onde ela está. Se a inflação for muito alta, não é bom. Se ela for muito baixa, não é bom, mas ela tem que existir. Porque a inflação nada mais é do que o excesso de consumo. E excesso de consumo liga a desenvolvimento do país, porque você tem mais capital circulando na economia. E como é que o Bacen deixa a inflação na rédea curta, onde ele quer, no patamar que ele quer? Ele não pode só chegar lá e canetar que a inflação vai ser de 6%. Ele tem uma meta de inflação. E como é que ele bate essa meta? A cada mês e meio, o Copom se reúne e define a nossa taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros. E qual é o superpoder da Selic? A Selic pode abaixar a inflação. E como é que ela faz isso? Ela diminui o consumo no país. E como ela diminui o consumo? Eu não tinha falado antes como é que o banco ganhava? Pois é assim que ele diminui o consumo. E se você aumenta a Selic e os investimentos do banco estão relacionados com a taxa Selic, o banco tem que acompanhar a rentabilidade da Selic. Então se uma pessoa na ponta, que é a pessoa que aportava capital no banco, ganhava 6% de rentabilidade, e a Selic não está mais em 6%, ela passa a ser 10%, então o banco tem que pagar 10% de rentabilidade a essa pessoa e alguns investimentos. Só que pensa comigo, a gente sabe que o banco não é bobo nem nada. Então, se ele aumenta a rentabilidade de um lado, ele vai pedir mais quando alguém pedir capital dele desse lado aqui.
Então a pessoa que pagava 20% ao banco quando pegava o capital dele não vai pagar mais 20%. Ela vai pagar uns 30, 35%. Então ela vai pensar 2 vezes antes de pegar capital no banco. Então ela vai diminuir o consumo dela e não vai pegar esse capital. E se ela diminui o consumo, a gente sabe que a inflação está ligada ao consumo. Quanto mais consumo, mais inflação. Se você diminui o consumo, você diminui a inflação. Esse é o poder da Selic. Ela diminui o consumo. Quanto mais alta a Selic, menor o consumo. Quanto menor o consumo, menor a inflação. E além disso, a taxa Selic também está vinculada aos investimentos no governo. E sim, você também pode investir no governo. O governo é gente que nem a gente. Então, em alguns momentos, ele vai arrecadar menos do que ele gasta, ou seja, ele está gastando mais e arrecadando menos. Então, o que o governo faz? Ele emite títulos de dívida, de forma que com esse valor ele consegue sanar esse déficit. E o que são esses títulos de dívida? Basicamente, por meio do Tesouro, você consegue investir no governo. Ele vai pegar esse capital que você está investindo nele e vai aportar onde ele acha que tem que aportar. Na saúde, na educação, e depois de um certo tempo, ele te devolve esse capital com uma rentabilidade. E essa rentabilidade vai estar ligada à taxa Selic. Inclusive, você tem um investimento que só reflete a taxa Selic, que é o Tesouro Selic. Ou seja, se a taxa Selic está 10%, você investe um capital no governo e ele te retorna esse valor depois de um tempo com esses 10% a mais de rentabilidade. Ou seja, muitas coisas vão utilizar a taxa Selic como régua. Nos investimentos, nos financiamentos, nos empréstimos, você vai ter a taxa Selic sendo usada como base. Quando você assistir o economista falando de novo de taxa Selic, de inflação e IPCA, você vai entender do que ele está falando. Se gostou do conteúdo desse vídeo, deixa o like aqui embaixo e compartilha com quem você acha que tem que entender isso também. O vídeo.